Olá, seja bem-vindo ao canal Essência do Saber. Aqui, exploramos a história, a filosofia, a ciência e a espiritualidade com um olhar crítico e profundo. Hoje, você vai conhecer a mente de um imperador. Um homem que governou o maior império do mundo, não com vaidade ou tirania, mas com razão, virtude e autodomínio. Em meio ao caos de guerras, pestes e traições, ele escreveu para si mesmo, e acabou deixando para o mundo um dos livros mais sábios da humanidade. Esta é a história de Marco Aurélio, o imperador filósofo. Para entender Marco Aurélio, é preciso antes entender o mundo em que ele viveu. O século II d.C. foi considerado a Era de Ouro de Roma. O império se estendia por 3 continentes, da Britânia até o Egito, da Espanha até a Mesopotâmia. A cidade de Roma fervilhava com comércio, cultura, política e corrupção. As legiões romanas mantinham a ordem, mas as ameaças nas fronteiras nunca cessavam. Bárbaros, rebeliões, guerras civis. Foi nesse ambiente grandioso e turbulento que nasceu Marco Aurélio, em 26 de abril de 121 d.C. Desde cedo, foi escolhido para coisas grandes. Sua inteligência e serenidade chamavam atenção ainda na juventude. Mas ninguém imaginava que aquele menino tímido viria a ser o último dos chamados bons imperadores, e talvez o mais sábio deles. Ainda jovem, Marco Aurélio foi apresentado ao estoicismo, uma filosofia que não prometia riqueza nem prazer, mas sim controle da mente, disciplina do espírito e aceitação da realidade como ela é. Seu principal mestre foi Junius Rusticus, que o guiou pela filosofia de Epíteto, um ex-escravo que ensinava que a liberdade verdadeira está em dominar os próprios pensamentos. Marco aprendeu que tudo o que acontece no mundo está além do nosso controle, exceto nossas reações. Ele treinava a si mesmo todos os dias para ser justo, calmo e firme, mesmo diante da injustiça. Não buscava fama, mas virtude. Não queria ser temido, mas respeitado pela integridade. Para ele, o poder era um dever, e a filosofia, sua armadura interior. Embora tivesse a alma de um filósofo, Marco Aurélio foi chamado ao campo de batalha. Seu reinado foi marcado pelas guerras marcomanas, contra tribos germânicas que ameaçavam as fronteiras do Danúbio. Por mais de uma década, ele liderou campanhas militares longas e sangrentas, muitas vezes, dormindo em tendas, cercado por frio, lama e morte. Mesmo ali, no caos da guerra, Marco escrevia suas reflexões. Não se deixava consumir pelo ódio, nem se deslumbrava com o poder. Para ele, comandar um império era como comandar a si mesmo, com disciplina, estratégia e compaixão. Ele entendia que a guerra era um dever, não uma glória. E que, mesmo diante do inimigo, a virtude não devia ser abandonada. No auge das guerras, Roma enfrentou outro inimigo, invisível, silencioso, mortal. A peste antonina, possivelmente uma variação da varíola, devastou o império. Milhões morreram. Nem os generais, nem os deuses, nem o próprio imperador foram poupados do luto. Marco Aurélio viu amigos, soldados e até filhos perecerem. Mas sua resposta não foi o desespero. Ele escreveu: "Não percas tempo discutindo como deve ser um bom homem." Mesmo cercado de morte, permaneceu firme, guiando Roma com a razão, em vez do medo. Porque, para ele, a tragédia era parte natural da existência. E a única escolha era como reagir a ela. Em meio às batalhas, entre uma decisão e outra, Marco Aurélio escrevia. Não discursos públicos, não decretos imperiais, mas reflexões pessoais. Em grego, registrava seus pensamentos mais íntimos sobre a vida, o tempo, a virtude, a morte e o dever. Nunca quis publicar aquelas palavras. Eram um diálogo consigo mesmo. No entanto, séculos depois, essas páginas se tornariam um dos livros mais lidos da filosofia, Meditações. Um diário de um homem poderoso, tentando não esquecer que também era humano.
Marco Aurélio respeitava os deuses de Roma, mas sua espiritualidade ia além dos rituais. Ele acreditava em uma razão cósmica, em uma ordem natural, um logos universal. Durante seu reinado, o cristianismo começou a crescer. Embora visto por alguns como uma ameaça à ordem romana, Marco não foi um perseguidor por convicção religiosa. As repressões que ocorreram em seu tempo foram mais políticas do que espirituais. Para ele, o importante não era a fé declarada, mas o comportamento, coragem, verdade, moderação, justiça. Valores que, ironicamente, também estavam nos ensinamentos do carpinteiro da Galileia. Marco Aurélio acreditava que o universo era regido por leis naturais e ordem racional. Para ele, o cosmos era como uma grande cidade, com cada ser cumprindo um papel. Ele admirava a beleza das estações, a matemática dos astros, a simetria da natureza. Sua filosofia não negava a ciência, a incluía. E sua espiritualidade não estava nos milagres, mas na harmonia invisível entre tudo o que existe. Governar, para ele, era imitar a natureza, com equilíbrio, justiça e lógica. Marco Aurélio preparou seu filho, Cômodo, para sucedê-lo. Mas o futuro mostrou-se cruel. Cômodo governou com tirania, ego e vaidade. O império, que resistira ao caos sob a razão de Marco, mergulhou em instabilidade sob o capricho do herdeiro. Teria sido esse o grande erro do imperador filósofo? Talvez. Mas também é prova de sua humanidade. Nem mesmo o mais sábio consegue prever o destino, e, muitas vezes, as sementes da virtude caem em solo infértil. Ainda assim, Marco fez o que pôde. Até o fim. Mais de 1800 anos se passaram desde a morte de Marco Aurélio. Mas suas palavras continuam vivas. Em tempos de crise, incerteza e ansiedade coletiva, o estoicismo voltou à tona, como filosofia prática e terapêutica. Empreendedores, psicólogos, atletas, líderes e cidadãos comuns encontram em suas meditações respostas que nenhuma rede social ou algoritmo pode oferecer. Ser firme em meio ao caos. Ser justo quando o mundo for cruel. Ser calmo quando tudo gritar ao seu redor. A mensagem de Marco Aurélio não é sobre perfeição, é sobre esforço constante para ser melhor. E talvez, por isso, continue tão atual. Marco Aurélio foi um imperador, mas seus verdadeiros domínios estavam dentro de si mesmo. Ele compreendeu que a vida é breve, frágil e imprevisível, que a glória é passageira, e a dor, inevitável. E, mesmo assim, não se entregou ao cinismo, escolheu a razão, a virtude, a dignidade. Suas palavras não são conselhos de um líder distante. São reflexos de um ser humano que, como todos nós, teve medo, dúvidas e perdas. Mas que não se deixou consumir por isso. Hoje, sua figura permanece como um convite. Um chamado silencioso. Para governarmos nossas emoções, para liderarmos com justiça, para vivermos com consciência. Porque, no fim, todos nós somos imperadores de algo muito maior que um império, de nós mesmos. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna aquilo que alimenta. Que a nossa seja alimentada de razão, coragem e verdade. E que, como ele, sejamos lembrados não pelo que possuímos, mas por quem escolhemos ser. Obrigado por assistir até o fim. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal Essência do Saber, onde o pensamento encontra a história, e a razão encontra a fé.